Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Líder em Cast de agosto. Esse mês a gente tem a honra e o prazer de receber Maurício Magaldi. Maurício, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço. E vamos abrir sabendo um pouquinho da tua história, né? Tua formação, o que você está fazendo hoje, como é que você chegou onde você está hoje. Conta um pouquinho da história do Magaldi. Magaldi ou Maurício, o que você prefere? Magaldi. Magaldi? Então tá bom. Mais fácil. Bom, eu me formei engenheiro pela Federal de São Carlos e depois vim para São Paulo trabalhar. Engenharia o quê? Engenharia de produção. Produção. E eu sempre, ou quase sempre, trabalhei na indústria financeira, né? Sempre ou como consultor atendendo a bancos ou trabalhando nos próprios bancos. Por escolha, Magaldi? Por oportunidade Tá. e afinidade, né? Uhum. O banco, em geral, é uma indústria bastante regulada, com bastante processo. A cabeça do engenheiro encaixa muito bem nesse espaço. E foi aí que eu desenvolvi a maior parte da minha carreira e onde hoje eu continuo atuando. Já que a gente fala, o Líder em Cast é um programa que a gente tem o foco para líderes, né? Era sonho, vontade de ser líder. Quando você assumiu a tua primeira posição de liderança, estava no script, não estava, aconteceu? Como eu sempre trabalhei com um projeto, né, eu sempre tive, a minha referência sempre foi o gerente do projeto. Ok. Né? A primeira ambição de liderar alguma coisa foi quando eu me tornasse gerente de projeto, eu poderia me desenvolver mais rapidamente na direção que eu achava mais estratégico para a minha carreira. Então, na primeira oportunidade que eu tive de trabalhar como gerente de projeto, eu cavei esse espaço e desde então eu venho trabalhando com projetos transformacionais dentro da indústria financeira. Legal. Vida pessoal tem vida pessoal, né? Além da vida profissional. Tem. O que você faz? Hobby, família? Conta pra gente. Bom, eu sou casado, tenho 2 filhos. Eu tenho um hobby diário, que é o CrossFit. Não sei se você sabe. Mais ou menos. CrossFit é uma atividade que eu faço logo cedo para dar travar meu mindset para aquilo que é positivo, das pequenas conquistas já darem o tom do dia, assim. Então eu priorizo bastante essa atividade física logo de manhã. Por um bom tempo eu lutei karatê, agora eu estou um pouco parado, mas a ideia é voltar. É uma atividade muito familiar, porque em casa todo mundo luta, então eu treinava com as crianças 2 vezes por semana, então é uma maneira também de estar junto e exercer alguma coisa comum, né, com a família. E eu há 22 anos eu tenho uma banda de heavy metal, né, com material próprio, com som autoral, que já produzimos alguns discos, DVD ao vivo, temos feito alguns shows esse ano, especialmente a gente fez uma turnê para comemorar 20 anos de banda e tal, então foi algo que a gente trabalhou um pouco aí tentando separar uns dias em janeiro, então foi super legal. Bacana. Maurício, a gente tem por costume sempre trazer um executivo, o tema central, o foco principal sempre liderança, só que a gente percebeu uma demanda do público no sentido de também trazer alguns assuntos em pauta, assuntos técnicos, né? E nós fizemos um programa há uns 2 meses atrás, onde a gente falou um pouco sobre Agile, né? E eu lembrei justamente de você para falar de algo que eu sei que você conhece um pouquinho, né, que é blockchain. Né? Bitcoin, é isso aí, é a mesma coisa ou não? Tô brincando, você vai explicar um pouquinho, mas a referência natural para as pessoas tem uma conexão muito forte entre Bitcoin e blockchain, né? Tem e eu acho super natural. A discussão sobre blockchain começou quando surgiu o Bitcoin. Né? O Bitcoin é uma proposta de uma entidade chamada Satoshi Nakamoto. A gente não sabe se é uma pessoa, se são várias pessoas, mas é uma proposta de um modelo econômico, de um ativo transacionável, onde você não necessariamente precisa conhecer a contraparte, mas você tem confiança de que aquele ativo transita entre os diferentes participantes através de uma tecnologia que hoje é a tecnologia que a gente conhece como blockchain. Então, o relacionamento é muito intrínseco entre o Bitcoin, porque ele, de fato, foi a primeira implementação no mundo real da tecnologia blockchain. Existem mais de 2.000 criptomoedas, né, cryptocurrencies, como o Bitcoin tem mais de 2.000.
e elas têm vários usos diferentes. A ideia é sempre garantir que as transações aconteçam de maneira confiável, ou seja, embutindo confiança nas transações e, obviamente, permitindo que anônimos transacionem entre si com toda essa confiança. O meu ângulo no blockchain, o que eu desenvolvi do ponto de vista de negócio até hoje, foi mais voltado para o mundo corporativo. Okay. Como as criptomoedas não são necessariamente parte do mundo regulado, né, dos bancos e das empresas, o que as empresas de tecnologia fizeram foi pegar essa tecnologia por trás das criptomoedas e transformá-las em tecnologias que são adaptáveis ao mundo regulado e corporativo. Então, é muito comum a gente ver uma discussão no mercado entre os puristas cripto, né, e os profissionais que adotam o blockchain como uma tecnologia de infraestrutura que vão tornar as relações entre as empresas mais confiáveis. E é nesse nicho que eu atuei e é onde eu confio que os mercados vão migrar, porque é muito necessário que as eficiências que o blockchain traz para os ecossistemas corporativos sejam capturadas pelas empresas, não só pelo benefício próprio de ter uma transação confiável com o ecossistema, mas também de poder oferecer uma porção desse benefício, dessa eficiência, para os consumidores comuns, que vão estar fora do blockchain. Maurício, você consegue explicar para a gente de uma maneira simples o que é blockchain? Vou tentar. Eu tenho feito várias palestras e eu sempre tento simplificar para ficar mais fácil de capturar. E um efeito colateral dessas palestras é que as perguntas que vêm nas palestras têm sido cada vez mais sofisticadas. Então, imagino que, de certa maneira, as pessoas têm se conscientizado mais do que é o blockchain. Mas, em um resumo bem simples, o blockchain é uma tecnologia de infraestrutura onde eu tenho um banco de dados distribuído, criptografado, replicado e compartilhado entre diversos participantes de um processo de negócio, onde eu registro nesse banco de dados transações de uma determinada natureza entre esses participantes, de modo que ela é registrada de maneira imutável, criptografada, privada, né, e permissionada. Então tem que ter permissão para atuar dentro dessa rede e tem que ter consenso dos participantes para que eles, para que esses registros sejam finalmente gravados nesse banco de dados distribuído e depois replicado entre os participantes. Então, quando a gente pensa um pouco na tecnologia do blockchain, a gente pensa muito nas criptomoedas. O primeiro exemplo que vem à cabeça. Mas o fato é que o grande ganho do blockchain é embutir confiança numa relação de negócio. Então, a perspectiva de que você tem hoje várias empresas operando no mercado de maneira super fragmentada, cada um com o seu subsistema, né, com a sua verdade, quando você coloca o blockchain para resolver essa diferença de verdades que tem entre cada um dos participantes, o que você cria é o que eu chamo de a fonte distribuída da verdade. Todo mundo vê a mesma coisa, então você reduz a quantidade de disputas que eventualmente existam nesse ecossistema e todo mundo ganha mais confiança de que está operando com dados que são realmente fidedignos e representativos daquela transação. Então, não sei se foi muito curto, mas é mais ou menos isso que a gente discute. Quanto tempo vem essa tecnologia, Maurício? Há quanto tempo existe o blockchain, ou pelo menos há quanto tempo a gente fala de blockchain? Principalmente aqui no Brasil, né? Provavelmente vem, lá fora já vem... O paper do Satoshi Nakamoto, que deu origem ao conceito do Bitcoin, ele é de 2008. Então, ano passado o pessoal celebrou essa publicação desse paper na internet. Foi super interessante ver as manifestações de gente que está trabalhando com criptomoeda desde lá. O blockchain para o uso corporativo, entre 2015 e 2016, a gente começou a ver tecnologias que se preocupavam em aplicar a tecnologia do blockchain para o mundo corporativo nesse período. Isso você diz no Brasil no ou mundo já inteiro, globalmente? E aí, logo em seguida, no Brasil e na América Latina. Então, existe experimentações com blockchain, né, com a tecnologia para negócio desde 2016, 2017 mais fortemente. Mas, em média, a América Latina e o Brasil estão um ano e meio para trás em adoção das tecnologias mais disruptivas. Não é diferente com blockchain. Então, o que a gente está vendo agora no Brasil em termos de projeto em várias indústrias são fenômenos que aconteceram na Europa e nos Estados Unidos um ano e meio atrás, né? Então,
A gente está começando agora a colocar em prática a promessa do blockchain, conforme os países na Europa e os Estados Unidos e Canadá já vem fazendo com um pouco mais de velocidade. Tradicional, nada de diferente. Obviamente, existem várias indústrias olhando o blockchain por vários ângulos, né? Então, num país que é um país exportador como é o Brasil, a ideia é que o blockchain seja aplicado em cadeias produtivas de exportação, por exemplo. Isso, obviamente, leva um pouco mais de tempo. Você vê o Brasil hoje no time de blockchain? Sim. Com força, enfim. Sim. Mais do que força, eu acho que com a desmistificação da tecnologia e com talvez até o esfriamento do valor do Bitcoin, né? Agora recentemente teve um pico, mas vem numa baixa, as pessoas passam a olhar a tecnologia pelo que ela é, não pelo valor associado a uma criptomoeda. Perfeito. Então isso ajuda a amadurecer um pouco a capacidade das pessoas tomarem decisão com a tecnologia pelo benefício que ela traz. E em breve eu acho que a gente vai ver coisas muito sólidas. A gente teve recentemente no CIAB alguns anúncios interessantes do mercado financeiro. Tem eventos de telecom e da indústria de alimentos ao longo do ano e a gente provavelmente vai ver alguns anúncios, talvez não em grande escala, mas já mais sólidos e mais, vamos dizer, mais em produção, mais amadurecidos. E, de novo, pelo fato da gente ser um país, uma região, né, a própria América Latina ser uma região de exportação, e blockchain sendo uma tecnologia que é quase que um esporte coletivo, né? Não tem um blockchain meu, se não tiver um ecossistema não faz sentido ter o blockchain. Eu acho que a gente se organizando como região, agora que a gente teve a assinatura recente do convênio Mercosul e mercado europeu, eu acho que a gente vai ter muito mais condição de discutir a adoção do blockchain de maneira organizada para fazer essa ponte e capturar esses benefícios do que a gente vinha fazendo até então. Então acho que é um momento interessante para quem não está estudando blockchain hoje, não está degustando e não está fazendo seus testes e não está descobrindo como é que isso cabe naquele ecossistema onde a empresa opera, provavelmente vai ter que adotar o blockchain de alguém que correu na frente nos próximos anos. É um caminho sem volta, Maurício, a adoção do blockchain dentro das indústrias? A internet foi um caminho sem volta, né? Eu acho que o blockchain é a internet do valor. Ok. Né? Tem um autor muito popular, é o Don Tapscott, ele é autor de um livro chamado Blockchain Revolution, e ele fala que essa é a segunda era da internet. Ok. A gente teve a internet da informação, que é a internet que a gente usa desde 90, eu uso desde 93, mas enfim, que é a internet que a gente conhece, a internet das redes sociais, etc. O blockchain introduz a internet do valor. Então, a internet hoje é a base para como a gente interage no mundo. O blockchain vai ser a base como a gente transaciona valor no mundo. Então, mais do que um caminho sem volta, eu acho que é uma maneira nova da gente descobrir como é que a gente faz negócio, né? De maneira confiável. Por que usar o blockchain? Primeiro porque a gente tem alguns benefícios super óbvios do blockchain. O primeiro é, como ele é imutável, ele também é totalmente auditável. Ok. Então você ganha em certificação, em auditabilidade. Então empresas que são de mercado regulado, obviamente vão ter muito mais apelo em falar, olha, eu fiz isso, meu ecossistema fez isso, e nós temos aqui como provar que aquela atividade ou aquele conjunto de transações ele está registrado. Então esse de cara é o primeiro. Em cima disso, você tem vários outros benefícios de eficiência. Então, um caso super já tradicional é o caso de recall, tanto para peças quanto para alimentos, onde você demoraria talvez uma semana para recuperar a origem de onde um alimento com problema foi produzido. Com blockchain você pode demorar segundos para descobrir isso, porque conforme você vai produzindo, vai registrando as etapas da produção num blockchain, você sabe por onde aquele pedaço de carne, um pacote de brócolis trafegou e quem pôs a mão, em que fábrica ele foi embalado, com que tipo de certificado. E isso tudo pode ser lançado para dentro de um blockchain certificado pelo ecossistema que opera esse blockchain. E uma vez necessária a recuperação dessa informação, você puxa o fio da meada e vem toda a informação. Então, isso garante não só procedência, né, denominação de origem,
como também uma atividade operacional, que é um recall, por exemplo, ficar muito mais eficiente. Aí todo mundo ganha. Ganha um cliente que não vai correr o risco de pegar um produto com problema, porque esse produto já vai ter sido removido ou nem vai chegar numa gôndola, e ganha as empresas que participam, desse ecossistema, porque vão ter muito mais precisão na hora de fazer um trabalho de retirada de um produto desse tipo. Então, eu vindo do mercado financeiro, quando eu comecei a trabalhar com blockchain, comecei a olhar para outras indústrias, né, como essa de alimento, e com o blockchain a gente começa a ver um fenômeno, a gente chama de rede de redes, né, onde as diferentes blockchains para diferentes usos vão também ter interligações entre elas, porque o mundo dos negócios ele é conectado, né? Se você exporta alimento, nesse caso, então você vai fazer a rastreabilidade do alimento. Tem casos de uso para blockchain onde você faz o desembaraço de um container, então o container pode ter aquele alimento lá dentro. Para você colocar um container você tem que fazer um seguro, então já tem soluções com seguro para fazer transporte marítimo. E para exportar tudo isso tem produtos financeiros como cartas de crédito, etc., que rodam já em soluções com blockchain. Então você vai ver várias camadas do negócio operando em diferentes blockchains e cada um complementando um pedaço do processo de negócio de maneira cada vez mais confiável. Então, voltando à tua pergunta anterior, não é que não tem volta. Até tem volta e até tem resistência, mas os ganhos são tão substanciais que fica difícil justificar por que ninguém está olhando, né? E quanto mais gente numa rede blockchain, maior é o efeito, a gente chama de efeito de rede, maior é o benefício. Tá. Mais gente coletando mais benefício naquele ecossistema, ele fica mais eficiente para todo mundo, não só para as empresas, mas também para os consumidores. Qual que é a matéria-prima do blockchain, o Maurício? Basicamente é hardware, é equipamento? Dados. 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 É o novo petróleo. O blockchain é um banco de dados distribuído, então quando você tem isso estruturado da maneira correta, implementado de maneira bem governada, o ganho, né, com analytics, né, de um blockchain, em cima de um blockchain onde eu tenho dados certificados por todo um ecossistema, é o melhor dado cru para análise do que eu pegar qualquer outro tipo de dado. Então você está saindo de uma base certificada para poder fazer um melhor analytics, né? Você consegue trazer para a gente talvez dois ou três exemplos de aplicações práticas de business de blockchain onde tem uma grande utilidade? Você citou a questão de exportação e até chama atenção, a gente tem cliente na área de logística. Além disso, que em outras indústrias ou de que maneira muito simplista a gente poderia encaixar o blockchain em indústrias e segmentos? Pela característica do encadeamento, a gente fala que logístico, supply chain, a cadeia de suprimento, talvez seja o primeiro caso de uso grande, e aí ele é cross-industry, ele é em qualquer indústria, né? Você tem alimento trafegando de indústria para indústria, você sai de produto de consumo para varejo, seguro, correr seguro em cima disso. Então, acho que logística é um primeiro caso, porque logística sempre tem vários participantes e sempre tem disputa entre quem entregou, quem recebeu, o que entregou, o que recebeu. Então acho que esse é o grande caso emblemático. O outro é financial services, serviços financeiros. Então, porque o blockchain nasceu de uma resistência, né? O Bitcoin é uma resistência ao mercado financeiro tradicional. O que a gente vê é que os mercados financeiros, inclusive um exemplo emblemático é o JP Morgan, que criou uma tecnologia blockchain, chama Quorum, ou seja, um banco, né, grande, que está tão interessado no blockchain para negócio que criou uma variante da tecnologia para uso de negócio. Então, pagamentos. Não só pagamentos entre diferentes clientes, mas entre diferentes geografias. Hoje é possível você fazer remessa, micro remessa internacional, utilizando soluções baseadas em blockchain, com um custo muito menor do que os que a gente chama de os incumbentes, né, os atores atuais. Então você acaba ganhando um pouco mais de penetração em mercados e clientes que talvez você não tivesse acesso, porque os custos do mercado financeiro são caros, mas você, com uma tecnologia distribuída entre uma rede grande, você consegue chegar a custos que são mais acessíveis e aí tocar uma outra camada de usuários, né? A gente tem discutido inclusive com pharma, então, por exemplo, produtos que são controlados, né, com receita, etc., ou
até a ligação entre o plano de saúde, a farmácia e o produtor farmacêutico. Tem uma rede aí que tem que certificar que aquela receita ela é uma receita válida, foi emitida por um médico, esse paciente está no plano, ele tem aquele desconto, aquele remédio está naquela farmácia, então tem uma série de potenciais quebras no circuito. E aí tem uma mistura de logística, mas também tem uma mistura com a parte de saúde, para resolver isso e você ter certeza que o cliente que está comprando aquele produto naquela farmácia é dono daquela receita que foi emitida para ele, dentro do plano, e aquele remédio que saiu da fábrica é o remédio que o cara está levando. Então, hoje, no Brasil talvez isso não seja um grande problema, mas onde você tem entrada de drogas falsificadas, a gente já está vendo casos de uso muito sólidos e em algum momento a gente vai ver que isso também ganha escala e ganha, obviamente, eficiência no mercado local. Aí você fala ganho de escala, eficiência, custo, só que o investimento para você investir em blockchain é alto? Olha, o que é um investimento alto, né? Se você está eliminando fraude, de repente você está eliminando um monte de ineficiências que o teu ecossistema, o ecossistema não é uma empresa, o ecossistema é uma indústria, é uma vertical inteira, né? E se você está criando novos modelos de negócio, a discussão do investimento ela precisa existir, sim, mas ela vem depois da discussão do valor que é gerado com aquela rede. Então, eu sempre brinco nas palestras e com o pessoal com quem eu converso de blockchain que o blockchain para negócio ele é um jogo de incentivos. Qual é o incentivo para você fazer parte de uma rede? Se aquele incentivo ele é interessante, ele é estratégico para você, a chance é que você vai encontrar meios para capturar aquele benefício participando daquela rede. Então, como é legal montar uma rede blockchain? Você identificar qual que é o ecossistema, qual é o caso de uso e começar aos poucos montando aquilo com os participantes que têm incentivo para estar lá primeiro. E esse a gente chama de fundadores. Quando os fundadores estão organizados, aí você pode crescer a rede, ganhar escala, etc. Então, é mais importante identificar quais são as suas motivações de negócio para adotar a tecnologia do que adotar a tecnologia. Adotar a tecnologia é um passo posterior a identificar se você realmente precisa daquilo. Então, muito no começo da conversa de blockchain com as empresas, o papo era, eu quero fazer o meu projeto de blockchain. E a gente passou algum tempo discutindo que não existe o meu projeto de blockchain porque você tem que olhar para a tua indústria. Então, quando eu olho para a blockchain como uma tal da tecnologia que é disruptora, etc., eu olho muito mais do ponto de vista de como é que essa tecnologia muda uma indústria, não como é que uma empresa vai se beneficiar individualmente daquele tipo de tecnologia. Não é o DNA do blockchain fazer um ganho estratégico único, exclusivo, né? Ele é muito mais uma coisa mais horizontal do ponto de vista de como é que eu incentivo o meu ecossistema a capturar essas eficiências, esses benefícios. O que me leva a um outro ponto. Porque o blockchain está calcado em criptografia, é muito legal pensar que talvez seja a única tecnologia hoje que permite em que eu colabore com o competidor sem abrir mão das minhas vantagens competitivas. Então, tem vários casos onde a gente já tem redes extensas, onde eu tenho vários bancos atuando em conjunto para capturar um mercado que estava sendo ameaçado por fintechs, por exemplo. É mesmo? Tem casos onde eu tenho produtores de alimento atuando juntos para melhorar o custo médio de todo mundo na hora de fazer um recall, porque isso tem ganhos econômicos, por exemplo, do ponto de vista de saúde pública. Então não é de se espantar quando a gente começar a ver indústrias inteiras se moverem para endereçar problemas atuar dentro de uma cadeia. Exatamente. E até fazer pontes com outros setores da economia, que hoje talvez sejam difíceis ou que saem impossíveis por conta da falta de confiança. Quando eu embuto blockchain nessas transações, eu embuto confiança. Então, no final do dia, a conta vai fechar. Do ponto de vista de eficiência, de segurança, de relacionamento, a conta fecha no final do dia. Estratégia. A conta precisa fechar, porque ninguém parte por uma nova tecnologia se você realmente não tiver um business plan que sustente aquilo. Então, a recomendação que a gente sempre faz para quem quer partir para uma jornada com blockchain é: que problema de negócio você está tentando resolver? Se essa pergunta for uma pergunta do tipo, não, meu problema de negócio é ter um blockchain,
A resposta é, então, qualquer coisa serve. Sim. Né? Então, a ideia é que o blockchain realmente, para ela entregar a promessa de valor, que é ser a internet do valor, você precisa começar por aquilo que traz valor para a companhia. E não é a tecnologia, é o problema de negócio. Legal. Maurício, como todo programa, primeiro a gente faz a chamada e pede as perguntas, a gente recebe perguntas dos participantes. Esse a gente está gravando em julho, né? Estamos em julho, para levar ao ar em agosto. E eu sempre costumo trazer uma pergunta para tirar o cara, né? Ou deixar o cara numa saia justa. Então também não vou te livrar dessa aqui mesmo não tendo pergunta. Mas na verdade eu queria saber, conecta o blockchain com alguma coisa em termos de liderança? Já que a gente está no Líder em Cash, né? Você consegue fazer alguma conexão entre blockchain, liderança, enfim? Bom, eu vou falar da minha experiência individual, que é o que, claro, acho que talvez seja o mais verdadeiro. Esse mercado de blockchain para a empresa, ele não existia 2 anos atrás. Então, quando eu comecei a discutir com as empresas o que era blockchain, como usar, quais eram as oportunidades, que tipo de uso ele poderia fazer daquilo, e esse papo que a gente teve aqui, né, em grandes rasgos, eu acho que liderar nesse sentido é muito mais pegar pela mão aquela contraparte, né, aquele interlocutor, e ajudá-lo a caminhar na jornada de adoção para uma coisa nova, né? Que tipo de perguntas eu faço? Que tipo de reflexões eu preciso fazer? Como é que eu oriento a minha organização em direção a isso que você está me propondo, né? Então, requer alguma dose de cara de pau, né? Do ponto de vista de skills comportamentais, mas até de acreditar naquilo, porque eu tenho a crença firme de que blockchain realmente é uma tecnologia que vai tornar os mercados mais eficientes, e essa eficiência vai transbordar para os usuários comuns, que são os consumidores. Então, a partir do momento em que eu tenho confiança de que eu estou comprando um alimento que é rastreável por um blockchain e ele só está na gôndola porque ele tem condição de estar lá, e eu tenho muito menos risco de estar comprando um alimento comprometido com algum tipo de incidente, ou um remédio que efetivamente é o remédio que eu preciso tomar, eu começo a confiar na indústria mais do que eu acho que a maioria das pessoas confia hoje. Então isso muda também a maneira como o valor da indústria é entregue para os usuários. Então eu acho que uma parte é você ter a crença, acreditar que aquilo realmente é viável, e segundo é como é que eu traduzo aquilo para alguém que nunca viu. Há 2 anos atrás ninguém sabia se isso era de comer, beber ou passar no cabelo, apesar de que hoje a gente sabe de que é uma tecnologia que ajuda produtos de comer, beber e passar no cabelo, né? Então acho que do ponto de vista de liderança mesmo é a gente conseguir contar essa história baseado naquilo que a gente acredita e baseado naquilo que é o que a tecnologia, nesse caso, entrega, né? Durante alguns anos a gente viu fenômenos parecidos com Big Data, né? Todo mundo falando de Big Data, que todo mundo está fazendo alguma coisa com Big Data, até todo mundo se dá conta de que Big Data era o nome do problema, não era o nome da solução. Para você fazer isso com blockchain é um pouco diferente, porque o blockchain é o tal do esporte coletivo, precisa ter mais de um participante, precisa fazer sentido para o ecossistema. Como é que você lidera múltiplos participantes, que às vezes têm agendas até contrárias no ecossistema, a adotar algo que é benéfico para todo mundo. Então tem que ter uma dose de confiança na tecnologia, mas também de acreditar que aquilo que você está propondo traz um bem maior, e aí quantificar. Não dá para fugir de quantificar. Então quando você falou, isso aí se paga, a gente sempre pensa em como é que eu faço essa conta, porque o incentivo não é só qualitativo, ele precisa ser quantitativo também. Porque o sucesso tem que ser mensurável. Legal. Maurício, quero te agradecer, foi um prazer recebê-lo aqui, obrigado pela oportunidade, por estar aqui, por trazer um assunto que está em alta, e fazer disso de uma maneira bem, para que todo mundo pudesse entender. Para mim ficou muito mais claro. Legal. Eu já havia pesquisado, não tive tanta clareza como eu tive hoje. Agradecer a sua contribuição para a nossa comunidade. Obrigado. E sucesso para você na tua jornada. Valeu. E agradeço já em nome da nossa comunidade de líderes também. Obrigado e sucesso para vocês. Sucesso. Sempre à disposição. É isso aí, pessoal. Fica com a gente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.